Muito bem, gente. Então, nós estamos hoje no item 6 do nosso programa, que é o contexto e o convite da jornada, né? Vamos trabalhar o capítulo 1º do Espelhos da Alma, o capítulo 4 do Homem Integral e o capítulo 20 do Momento de Consciência. De uma certa maneira, esse item do programa tem muito a ver com o primeiro capítulo das contribuições de Joana de Ângeles. Então, quem assistiu o encontro de domingo vai ter muitos elementos que a Joana coloca aqui, né? Porque ela está fazendo uma análise, né, do momento atual, que a gente passeou um pouquinho no estudo daquele capítulo das contribuições. Mas, de qualquer maneira, né, já que está vendo esse convite da jornada, e esse convite da jornada, de uma certa maneira, ele envolve os desafios, né, desse momento, né? Quer dizer, todos nós, enquanto jornada própria, vivenciamos duas realidades, né? Uma é os desafios próprios de cada um de nós, né? Da qual cada um carrega dentro de si, nessa caminhada evolutiva, as consequências do passado, aquilo que deve aprender, e assim, então, os desafios que remete às necessidades de cada alma, e, ao mesmo tempo, né, nós temos desafios coletivos. E Jung é interessante que ele vai falar que existe uma neurose coletiva e uma neurose individual. Então, de uma certa maneira, nós vivemos também, né, assumimos uma responsabilidade de dar conta das questões coletivas que envolvem esse momento histórico que a gente reencarna. Então, a dor do mundo é a nossa dor também, né? E nesse momento que a gente vive, e Joana vai trabalhar muito bem nesse capítulo 4, né? Ela vai trazer um panorama interessante desses momentos que a gente vive, né? Um momento importante, delicado, né? Aliás, todo o livro Homem Integral, ela se ocupa, de uma certa maneira, dessas questões atuais. Então, a gente está num momento delicado, né? De uma transição, né? Entre o homem imaturo, né? O homem espiritualmente ainda dependente, o homem ainda que reage e não reflete, o homem que busca o poder no lugar do amor, que o Jung ele vai dizer que o poder é o substituto do amor, a gente já conversou sobre isso, né? E uma transição de homem mais lúcido. E nessa transição é necessário, então, o confronto com as questões que envolvem nossa sombra, de um lado, e as questões que envolvem também a superação de padrões infantis. Então, a gente pode pensar, né, meus irmãos, que essa transição planetária, né, é um período que avança em favor da plenitude e da prospecção das profundezas da nossa alma, né? Ou seja, isso envolve uma conscientização intensa, né, da imensa complexidade e riqueza do nosso céu. Ou seja, é o momento do despertar de uma consciência espiritual. Um despertar que é doloroso, porque todo parto é doloroso. Um despertar que envolve um embate conosco mesmo, com aquelas ilusões que a gente foi criando ao longo do tempo, e um embate frente àquele vazio que Joana nos coloca em função de ter colocado muita energia fora de nós, no mundo, e pouca energia em favor da educação do nosso espírito, da nossa realidade espiritual. Então, de uma certa maneira, né, é como se pudesse dizer que hoje em dia é uma premência, né,
uma fome espiritual e do cósmico, né? Porque a dimensão hoje em dia não é mais terrena apenas, né? Na medida que o espírito vai evoluindo, a dimensão da nossa compreensão também aumenta, não só a responsabilidade, mas aumenta também a capacidade de compreender e os recursos desse processo evolutivo. Então, de uma certa maneira, essa premência do fome espiritual também é uma premência cósmica, né? Ou seja, um desejo de transcendência e uma busca, né? Uma sensação de sentido, não só enquanto algo que está longe de nós, mas um sentido que se dá nas ações cotidianas, né? E isso, de uma certa maneira, é recuperar a ideia de alma em todas as coisas. Então, de uma certa maneira, a gente conquistou muito do ponto de vista material, a gente já vem falando sobre isso, né? A gente não precisa mais provar quem somos numa certa condição de conquista egóica, né? No que nos tornamos, né? Mas também a gente não pode se acomodar. Então, é um momento de expansão e de aprofundamento e um momento de reflexão também, que exige, acima de tudo, o quê? Um diálogo. Então, se a gente for pensar a proposta de Joana de Ângeles em relação a essa jornada, ela é muito clara nessa proposta de uma reflexão dialógica, né? De poder realmente criar um diálogo íntimo, né? Para, de um lado, buscar a integração do nosso ser e, de outro lado, evitar tanto as cisões, a dissociação, como as atuações, ou seja, as projeções da nossa sombra no outro. Então, por isso que é o momento desse recolhimento, de assumir nós, cada um a sua parte na sua história, para que o mundo encontre entendimento e encontre paz, né? Coisas que ainda são difíceis para todos nós. Então, de uma certa maneira, essa crise toda fala, então, de uma transição e de um processo de amadurecimento, né? E esse amadurecimento realmente implica buscar o céu, né? Então, a gente pode dizer que esse período que a gente vive de crise é uma entrada para a maturidade espiritual, né? De um lado, né, os confrontos da existência humana, da dimensão do ego, que são limitados no tempo e espaço, daquilo que representa a essência espiritual e, acima de tudo, do ponto de vista coletivo, as leis naturais, né? Aquilo que é eterno. Então, é o momento de a gente realmente buscar e reconhecer aquilo que é eterno em nossas vidas, né? E aí a Joana vai falando, né, desse processo do capítulo 4 que a humanidade está passando, dos opostos se afastando. Então, ali ela já antecipa, no capítulo 4, toda esse processo que está vendo aí, né, desse movimento do mundo que está criando posições extremas. Então, ela vai dizendo no capítulo justamente isso. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. Então, ali ela já antecipa esse livro, acho que é de 80 e poucos, se não me lembro, né? Então, já muito tempo atrás, né? Então, isso já vai quase 40 anos, né? Ela já antecipa esse movimento que estava acontecendo enquanto germe de um processo cada vez maior de divisão, né, desses opostos, e essa divisão ela então, parece um processo arquetípico, né? Quando Jesus coloca no Evangelho que o joio e o trigo tem que ser separado, né? Então ele fala de um momento de divisão, né? Só que essa divisão não deveria ser uma divisão para combater, para se opor. Devia ser um processo de a gente poder se reconhecer na diferença e para ver troca e crescimento. Mas a gente não sabe lidar com isso. Isso, de uma certa maneira, já gerando, então, exatamente isso. Um processo de afastamento, de resistência e de um processo, então, de
de jogar a soma no outro, aonde a gente começa a se agredir. Então, tudo isso está em jogo aí, Joana está colocando isso muito bem no capítulo 4 do Homem Integral. E daí, um dos elementos que ela traz aí no capítulo 4 é a questão da insegurança e das crises. Então, realmente, a gente não precisa nem ler, né? A gente está vivendo isso na tele, né? E ela diz que, de uma certa maneira, essa insegurança e essas crises é causado por um processo apressado de construções, né, que geram desequilíbrio, que vai rompendo com o passado. Ela fala que a gente não perdeu a memória ancestral, né? A gente não tem um alicerce cultural, então a gente vai rompendo com vários padrões do passado, mas sem um trabalho de elaboração, de digestão, né, onde a gente pode realmente ver o que pode ser útil do passado e trazer novos elementos que possam serem aproveitados por nós. Então, essa construção apressada gera um desequilíbrio, né? E aí ela vai falar uma série de coisas, né, que ela aponta aí, né? A questão de várias crises, crise de autoridade, crise de respeito, crise de honradez e dos valores éticos morais, né? E aí é um processo que ela fala de desumanização, né? Que vão trazendo e se refletindo nos comportamentos humanos. Então, essa desumanização, ela coloca que se reflete numa falta de sensibilidade, né? Porque há uma certa perda de critérios emocionais ou uma exacerbação emocional, muito voltado para compensar esse vazio através da volúpia do prazer, né? Ou da violência. Né? Então, são duas coisas que vão acontecer, né, gente? Então, quando a gente fala em desumanização, pode dar uma falsa ideia que a gente está evoluindo, né? Mas não é uma evolução. Essa desumanização é porque houve uma falsa humanização, né? No sentido que a gente tem um vernizinho muito básico, né? de humano, né? Mas a barbárie ainda está dentro de nós. Essa barbárie não foi trabalhada, integrada nem superada. Então, é natural que a gente não sustente essas conquistas porque elas não são ainda totalmente verdadeiras, no sentido de realmente se tornar uma realidade conquistada por nós, né, gente? Então, esse é um processo que envolve, de uma certa maneira, um movimento que a gente vai agregando, mas nos escapa ainda, que a gente tem que voltar, e nesse jogo, né, de tensões entre a nossa sombra, naquilo que a gente nega, reprime e evita, e os elementos novos que a gente vai agregando, tem momentos de choque, né? Tem momentos de movimento dessa sombra, ela tem que vir, né? Ela tem que vir justamente para ser reavaliada, para ser trabalhada e para ser desmanchada de uma certa maneira, integrada na nossa vida. Então, há esse movimento, né, de enantiodromia que o Jung fala, né, de uma polarização de um polo para o outro até chegar numa síntese. Então, de uma certa maneira, essa desumanização tem muito a ver com a perda dos referenciais dos selfies, referenciais essenciais da alma. Então, a gente poderia dizer que essa desumanização que a benfeitora coloca é uma perda de conexão com o nosso papel. Tá? Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos adiante. Silvia, pode falar, querida. É só que esse
é interessante estar falando sobre isso, porque de tudo que eu li, esse capítulo 4 é uma fotografia do mundo agora. Tá em 1990 esse livro, mas é muito mais real o que a gente está vivendo agora. Essa coisa que você falou, da desumanização, significa que, em realidade, nós ainda não somos humanos no sentido de ser humano, seria isso? De que nós ainda, esse processo de esquecer, não, que nós, de certa forma, é isso que está acontecendo na sociedade e na gente também. Nós esquecemos os valores do passado que a gente recebeu, os problemas do passado, e a gente quer construir uma coisa em cima do nada, sem uma base. Seria mais ou menos isso, Gelson, que ela quer Claro, dizer? Silvia. O André Luiz, eu não me lembro agora, eu vou estar equivocado na porcentagem, porque realmente eu não me lembro de cabeça. Mas ele comenta, né, que a grande parte da humanidade vive ainda na faixa da animalidade. Né? Então, mais de 70%, talvez, vive na faixa Do ser humano, alguns poucos estão entrando na fase da humanidade. Então, a fase da humanidade, na verdade, é a fase pós-crise, que vem junto com o planeta de regeneração. Né? E a fase de angelitude, então, nem pensar, né? Para nós. Cara, tem os missionários de luz que até fazem parte de uma minoria que já estão nessa condição, mas enquanto condição nossa aqui, né, a gente está ainda mais na faixa da animalidade do que da humanidade ainda, né? Seria mais ou menos aquilo que o Jung disse, não é? De que a humanidade como um todo não se iluminaria, mas seria indivíduos, né? E a força do inconsciente levaria os outros junto. Seria mais ou menos esse tipo de processo, não é, Gelson? Claro, com certeza, porque, de uma certa maneira, esse processo se faz no compromisso de cada um com o seu projeto, né? Com a sua individuação. Então, e só assim a humanidade vai avançar, né? Quer dizer, encontro com a sua própria alma, né? Por isso, aquilo que você falou do diálogo, da necessidade do diálogo que a gente tem que ter, de aceitar as coisas que você não gosta, que está na sombra, e aceitar, não se torna, como que é? A gente não se torna iluminado por imaginar as figuras de luz, mas fazer a sombra consciente, né? The old man knew what you were saying. Obrigado, Gelson. Thank you. Michele, Adriano, então, pode falar. Quem mais? Tem uma fila agora, Gelson. Então tá, vamos lá. Michele, Adriano, pode falar, queridos. Obrigado, Gelson. Obrigado, Fabrício. Gelson, você mencionou a perda de conexão com o self, certo? Essa conexão, ela existia antes? E se existia, como que ela era? E qual que é a diferença, sabe? Por que se perdeu, se não era forte o suficiente, digamos assim? É que assim, Adriano, o que o Jung vai colocar aí? Essa conexão era feita numa base de apoio que era coletiva, né? Então, o Jung fala que antigamente as religiões e os rituais, né? Os vários rituais que as culturas tinham, né? E que demarcavam muito bem a experiência humana, tanto do papel do homem em relação à sociedade, como no próprio processo do desenvolvimento psicológico. Agora tu vai se tornar um adulto, né? Então tinha um ritual que demarcava. Agora tu deixou de ser criança, agora tu é adulto. Então toda a sociedade ela tinha esquemas que nos ajudavam a manter essa conexão, né? Só que, claro, era uma conexão sustentada por que nem uma plantinha que está crescendo e tu põe uma estaca do lado, né? Então ela está crescendo, está enraizando, está se fortalecendo. E tem uma hora essa estaca tem que sair, né? Então daí a gente perde a conexão novamente, porque a gente estava muito projetando também isso, ou vivendo a partir desse lugar fora de nós. Por isso que a crise é necessária. Então essa desconexão, na verdade, é porque, de uma certa maneira,
quando a planta é transplantada para um outro vaso, né? Primeiro ela dá uma caidinha assim, né? Mas depois se recuperar novamente. É mais ou menos o que está acontecendo. Tinha elementos que nos já a conectar, mas que não eram nossos ainda, mas que estavam nos ajudando a conectar a nossa alma. Agora a gente tem que fazer isso por nós mesmos. Por isso que a gente fala dessa saída também de uma religião formal, projetada numa estrutura de pedra, né, fora, para uma religiosidade, uma espiritualidade onde a casa, né, a experiência é dentro de nós. Né? Então, tem vários elementos aí que estão mudando, e nessa transição a gente perdeu um pouquinho, né, essas questões todas, mas tudo isso é necessário. Então, e isso do ponto de vista particular, né, estou falando no nível coletivo, mas toda vez, por exemplo, né, eu tenho uma prática de meditação, ou tenho uma prática de prece, ou tenho uma prática de me comprometer semanalmente ou mais na casa espírita com o trabalho de caridade. Então, isso me ajuda a estar conectado também. E se eu esqueço disso, né, deixo de orar, meditar, ou de estar lá comprometida na casa espírita junto com uma guerra espiritual, eu perco a conexão. Então, a conexão também se faz no sentido do exercício da consciência. Então, em vários momentos, nós, enquanto seres humanos, do ponto de vista psicológico, a gente perde a conexão com partes nossas. Né? Elas estão lá. Né? Tem uma parte minha que está lá, mas, de repente, eu esqueço que ela existe. Eu esqueço que ela existe por algum motivo. Então, ela não deixou de existir, né, Adriana? Mas eu perdi a conexão com aquele aspecto dentro de mim. Então, isso se dá no sentido do nosso céu, né? Em maior grau nesse momento. Hoje, só para ter uma ideia, você está falando que essa conexão, essa perda de conexão aconteceu assim há décadas, há séculos ou milênios atrás, assim? Qual que é o tempo dessa perda, assim? Não, eu acho que a pós-modernidade ou a crise da modernidade inaugura de uma maneira mais evidente esse processo que vem aí, né? O Nietzsche já anuncia, né? Vem com o homem moderno, né? Com o homem que começa a ganhar liberdade, o homem que começa a conquistar cada vez mais um lugar de destaque dentro da natureza, se colocando muitas vezes fora da natureza e acima de tudo. Então, uma inflação aí egóica, né? O homem se colocando como, né, não mais Deus. Quando Nietzsche diz Deus não morreu, Deus não existe, a história não existe, dá uma ideia de que, bem, agora o grande fator determinante da vida é o homem. Então, o homem tem essa inflação, e é todo esse processo que começa com a industrialização, né? E vem vindo historicamente aí com a tecnologia, com os vários avanços a nível de conquista de recursos tecnológicos, da inteligência, mas pouco desenvolvimento dos sentimentos da moralidade. E há um descompasso aí, né? Então, começa por aí o processo, do ponto de vista mais histórico. Obrigado, Gelson. Muito obrigado. Mariana, pode falar, querida. Não só um comentário em relação que a Cláudia, desculpa, é Cláudia? Não, Silvia estava falando, é que no Espelhos da Alma, no capítulo 1, o Marlon ele coloca exatamente aquela parte do Livro dos Espíritos, que o Kardec fala da hierarquia dos mundos e que estamos no mundo de provas e expiações, muito mais próximos do início do primitivo, né, do que dos mundos celestes. Então, assim, né, isso que o Gelson estava comentando aí, o nível, né, aqui da Terra, que às vezes a gente acha que a gente está melhor, mas é de esperar realmente que, como a Joana fala, que está todo mundo ainda no estado de sono, né? A gente ainda não despertou, né? Mas ele fala que nesse período, no capítulo 1, entre superioridade e inferioridade. E aí, ligando essa coisa aí que o Gelson estava dizendo, claro, no mundo de provas e expiações é difícil a gente
estar realmente conectado. E eu sempre lembro de uma passagem da Boa Nova, que Jesus diz que a gente deveria procurar estar 24 horas do nosso dia em prece, ou seja, estar conectado com Deus. Mas isso é muito difícil, né? Porque a gente ainda está dormindo, vamos dizer, então estamos no estado de sono. E o que eu entendo dessa questão da prece, de estar 24 horas, não é estar rezando, mas é trazendo as atitudes, assim como o Gelson falou. A gente precisa estar indo, às vezes, para o centro espírita para fazer alguma coisa, para entrar naquela conexão, porque o nosso estado ainda de mundo de prova e expiação, onde o mal ainda predomina, felizmente. Até alguns... O Sai Baba, né, ele divide o dia de 24 horas em 4 horas, 4 partes de 6. Ele diz que 6 horas deveria ser para o nosso descanso físico, né, para dormir, 6 horas para trabalhar, 6 horas para as questões pessoais, das necessidades pessoais, e 6 horas para se dedicar a Deus, né? Então ele faz essa proposta, né, em relação ao tempo, né? Mas, claro, 6 horas dedicado a Deus, mas a atitude interna da gente em sintonia, né? Esse estado de prece, né, Mariana? De estar sempre vibrando positivamente, em comunhão com a vida, com o Pai, né? Então, é o Eu ideal. acredito que é nos mínimos detalhes. Eu acho que numa harmonia entre a família, num passeio de família, numa conversa com um amigo, né? Tudo que a gente está vibrando numa outra energia já é um contato com Deus, né? Já é uma ligação, já é um estado de prece. Sim, Né? claro. Débora? Continuando essa discussão, né, aí, Gelson, eu particularmente também acho muito difícil ficar nesse estado de prece. E eu estava lendo até aquele livro do Poder do Agora, né, que o autor fica falando para a gente ser mais observador dos nossos pensamentos. Aí eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a ver o quanto que, assim, né, o conteúdo dos meus pensamentos e o quanto eu sou viciada em, por exemplo, estar ansiosa. Quando eu não tenho nada, por exemplo, para me preocupar, é tão estranho aquilo para mim que eu arranjo uma preocupação. E aí foi uma surpresa horrorosa para mim, porque eu fiz, gente, eu não me permito ficar no estado de relaxamento. Aí, às vezes, eu vou para o outro extremo de querer também ficar nessa cor da meditação, não sei o que, nananã. Aí também, tipo, parece que o meu espírito ainda não está nesse ponto. Aí eu também, quando eu volto, aí perco o equilíbrio. Então, para mim ainda é muito difícil, assim, me manter nesse estado de prece, né? Assim, eu tento, né, tipo, tá nesse processo da gente estar tomando consciência, mas, na verdade, a minha pergunta também, Gelson, era um pouco relacionada a isso, porque nesse capítulo 4 também, né, tipo, Joana fala muito sobre essa interconexão, essa influência mútua, né, do coletivo no individual, do individual no coletivo, né, e, assim, particularmente, assim, para mim, no dia a dia é muito difícil, né, assim, eu sei que tem um controle individual, mas eu fico me perguntando, né, até que ponto, quando a gente faz parte desse mundo, né, qual que é o meu poder realmente, assim, de dizer assim, né, porque é uma dúvida que eu tenho muito, assim, hoje em dia, como viver nesse mundo sem ser desse mundo? É muito difícil, né, tipo, pelo menos para mim. Acho que é para todos, né, Débora? Que a gente vive o espírito da época, ele nos invade, né? Ele nos envolve, e isso automaticamente. Então, de uma certa maneira, os espíritos que estão reencarnando agora, né, são espíritos que eles têm um excesso de informação, são espíritos que estão tendo uma dinâmica permeado pelo mundo virtual, são espíritos aonde paira uma sensação de urgência, né? Dentro de um mundo em colapso, de uma certa maneira, tudo isso são questões que vão influenciar o comportamento, as relações, a estrutura familiar hoje em dia. Então eu tenho uma nova estrutura familiar, eu tenho uma nova forma de relacionamento, tenho novas necessidades. Então, tudo isso vão fazer parte da minha neurose. É por isso que o Jung fala de uma neurose que é coletiva, né, gente? Que não, né? E mais ainda a nossa individual, né? Que se soma a essa e dá um conjunto então, de elementos onde a neurose do mundo ganha status
e um revestimento personalizado a partir da minha história. Então, tudo isso são questões realmente muito complexas, né? E como a gente está vivendo num momento de crise, né? E nós somos os trabalhadores da última hora, temos que pagar um preço maior, porque deixamos de lado e fomos empurrando, né? Pela barriga, né? Então, claro, hoje em dia as coisas se tornam mais difíceis, né, em função desse momento que a gente vive. Mas eu acho que falou uma coisa importante, Débora, que é isso. Eu comecei a me perceber, né? Me perceber, assim como eu posso perceber esse mundo. Então, essa questão de uma atitude fenomenológica, né? Poder estar aberto para perceber, né? Sem se julgar, mas ao mesmo tempo sendo honesto conosco mesmo, isso para mim já é um caminho. Tem certas coisas, Débora, que a gente não vai mudar. Tem certas coisas que, numa encarnação, ou mesmo questões do mundo agora, que são impostas, que a gente não vai conseguir dar conta. A gente vai poder dialogar, lidar com isso e tentar tirar disso um proveito. Mas não quer dizer que a gente vai conseguir mudar, né? Então, né, assim, mesmo o espírito de luz que reencarnasse agora, ele talvez tenha, digamos assim, um tipo de rinite alérgica, porque está tomando, né? Porque ele esse de luz que não vai ter que, o corpo dele não vai responder à poluição que ele está vivendo. Então, de uma certa maneira, isso não isenta a gente, né, de ter problemas, né, e ter dificuldade. O próprio Chiquinho teve câncer, né? Então, de uma certa maneira, né, essas coisas fazem parte da gente, né? O próprio São Francisco de Assis também teve, né? Então, de uma certa maneira, isso nos pertence. Agora, a questão, o Jung fala, a questão não é da neurose, mas de quem tem a neurose. Esse é um foco importante, do ponto de vista diferente. Então, eu não vou falar da neurose, né? Mas quem tem a neurose, e isso fala, então, da minha atitude, porque a neurose, apesar de ser uma construção que vem a partir de conflitos que têm a ver com o nosso passado, ela é sempre determinada por uma atitude atual. Então, do ponto de vista junguiano, a neurose sempre é algo de agora. Tanto é que eu posso ter uma predisposição à fobia, né, e nunca ter uma crise fóbica, uma crise de ansiedade. E tem pacientes que dizem isso. Gelson, antigamente eu era tão bem, tão forte e tão capaz, né, vivi tanta coisa, agora que estou mais experiente, por que eu estou tendo medo? Né? Quer dizer, por que agora que eu já vivi muito e já conheço mais a vida e aparentemente eu deveria estar mais maduro, né? Eu comecei a ter crise. Então esses processos todos, né, gente, sempre envolvem um olhar, uma compreensão, um sentir, um se deparar com uma realidade que é a partir da onde eu estou, do meu momento de agora, né? E isso faz, então, para nós não é só a questão da neurose que se tem, mas quem é que tem essa neurose? Ou seja, como é que eu lido, como é que eu vivencio, de que maneira que lugar que ela ocupa dentro da minha vida. E essa para nós é a grande questão. Eu sou Lee. Então, primeiro eu pensei na Débora, que ela falou, eu achei tão, sei lá, tão humilde, acho que até foi uma espécie de carinho, né, para o nosso Criador, porque ela foi muito, muito direta falando sobre si. Mas todos nós estamos, acho que todos nós com o mesmo tipo nós somos todos no mesmo barco, né? Eu queria perguntar, Elson, e também isso que você falou da neurose, eu lembro que
no introdutório, foi falado sobre isso. Daí a gente está até comentando que os índios, né, eles talvez não tenham esse problema, isso é como um preço até, né, para nós mesmos, não é verdade? Essa coisa a neurose veio com o modernismo, não é verdade? A pessoa foi ficando cada vez mais centrada em si mesmo e com a sede de poder também, porque deve ser a competição, né? Gera também. Eu penso isso, sabe? Mas a minha pergunta não era sobre isso, só uma reflexão. A realidade deve ser conquistada por nós. Então, se a realidade deve ser conquistada por nós, qual que seria de quando nós poderíamos, nós que eu digo assim, nós assim, né, que estamos aqui ainda no mediano aqui na Terra, né? Como é que nós poderíamos perceber o limite de quando começa a conquista por nós? Porque não é tão fácil, não. O que foi exposto agora, né? Não é fácil. Como é que eu vou? Através, para mim, pelo menos, deve ser assim, através de eu não posso ficar meditando e ter os momentos de ficar meditando muito, mas eu creio que o meu contato com Deus no momento que eu falo alguma coisa, uma palavra boa para um amigo, ou para uma pessoa que está ali precisando de algo, ou escutando a senhora que diz assim, eu preciso de pasta de dente, uma senhora que pedinte, né? E eu ajudo, eu costumo ajudar, mas ela mesmo me lembra que está na hora da pasta de dente dela. Então, naqueles momentos ali, eu tenho a impressão que a gente aproveita esses momentinhos, na verdade, para estarmos também no contato com a espiritualidade, nos espiritualizando, digamos assim, não é verdade? E ainda tem mais uma coisa, Doc, se você puder falar alguma coisinha sobre essa frase, eu tinha mais uma coisa aqui. Quando diz daí no livro, no Espelho da Alma, no último parágrafo da primeira página, dessa maneira, a psique não se encontra sediada apenas no cérebro, mas nesses unomundos, representando todo o processo de interação de desenvolvimento das potencialidades inatas, trabalhando pela edificação e conquista da plenitude no curso do tempo. Então, isso está vindo lá de cima, né? Então, vem essa uma pequena conclusão, digamos assim, né? Mas, meu Deus do céu, daí também eu volto de novo na pergunta, né? Onde que a gente vai encontrar esse começo? Porque se nós não estamos, como você disse, nós somos assim tão, não podemos nem sonhar ainda de já estar saindo dessa mediano, né? Não temos ainda essa condição. Então, está um pouquinho difícil, se você puder fazer a gentileza de explanar um pouquinho mais, e aquela frase lá que você colocou, para eu saber onde está esse limite, quando é que começa, como é que eu vou perceber esse limite. Obrigada. Na verdade, né, Sueli, tem duas questões aí nisso que está trazendo. Uma que o ser real é o ser espiritual, né? Então, de uma maneira, toda vez que a gente sai fora da dimensão do ego, desse mundo espaço-temporal transitório, e tem uma percepção da dimensão espiritual, né? A gente está no ser real. Então, isso já é um exercício de nos trazer para a realidade, né? Então, a realidade passa muito por aí, né? A gente fazer consciência do que a gente é verdadeiramente, o ser, não o ente, enquanto essa condição de existência da gente, né? Que é a forma transitória, que é os papéis transitórios, que são, digamos, esse cenário transitório que a gente vive, que é importante, mas que está ali para despertar o nosso ser enquanto essa realidade espiritual. Então, isso é um ponto, né? Toda vez que a gente toma consciência que a gente é um self, um espírito, seja em que sentido for, isso já é algo de se despertar para a realidade, tá? O segundo aspecto aí, que é talvez um pouquinho mais difícil, é a realidade enquanto consciência.
da minha condição, né? Porque essa é uma dificuldade, a gente tem uma tese de se enganar. Né? Se enganar, geralmente, a gente tem uma falsa ideia de nós mesmos. Né? Então, de uma certa maneira, e aí envolve nosso orgulho e nosso egoísmo. A gente se esconde, né? Através de defesa, de mecanismos, que a gente tem medo de se confrontar conosco, né? E de pagar o preço de enxergar, né? Aquilo que nos pertence. Mas como Jung diz que ninguém pode fugir de si mesmo, né? Então, a vida, nesse sentido, é a nossa grande mestra, na medida que, no próprio embate da vida, né? Ela vai nos remeter, vai tentar nos devolver para nós mesmos. Né? Mas a consciência é uma questão de uma certa sensibilidade, de uma certa abertura. E por isso que essa tomada de realidade começa quando, no ser consciente, a Joana coloca, que aquilo que fala para o Adriano, o ser consciente não se julga nem se condena. Ele se descobre. Né? Existe aquilo que o Platão chama de epistrofé, ou seja, a vida da alma é circular. Né? A epistrofé é o movimento circular da alma, onde segundo Platão, a gente tem uma tendência instintiva, natural, de buscar Deus, de buscar o que é essencial, mesmo que inconscientemente. Então, tem um lado nosso que evita a responsabilidade, tem um lado nosso que está acomodado, tem um lado nosso que é orgulhoso, mas a nossa alma anseia por amor. E se ela anseia por amor, ela anseia por Deus. Né? Então, de uma certa maneira, nesse movimento circular, mesmo que a gente repita padrões neuróticos, nessa circularidade sempre dá um movimento, quando a gente volta para o mesmo ponto, né? De uma mudança, né? De um elemento que agrega. Então, a vida nessa circularidade da alma sempre também vai ser uma oportunidade de a gente poder despertar um pouquinho mais para a realidade. Então, viver a vida por inteiro, a Joana coloca isso várias vezes, é algo também fundamental de despertar a nossa realidade. Porque viver a vida por inteiro justamente é isso. Envolve coragem, envolve entrega, envolve o reconhecimento, envolve a gente não fugir da vida, envolve a gente poder realmente pagar o preço, né, pelas questões que a vida nos coloca. Então, tudo isso são movimentos que nos ajudam em favor desse objetivo. Sara? Está no mudo, Sara. Ainda. E agora tá bom? Sim. Gelson, você falou que o período de crise é o amadurecimento para a vida espiritual. Isso é lógico, né? Porque vem uma crise e a gente amadurece. Mas eu estava escutando a tua fala e juntei com a fala da Débora também, que eu achei espetacular a sinceridade dela, que o homem moderno, a gente perdeu a conexão conosco mesmo. Nós estamos muito virados lá para fora, a gente não está muito para dentro. E o que eu amo muito na Joana de Ângeles, tudo que a Débora falou, ela também já está se olhando para dentro, ela já se observou. E a Joana nos ensina a nos acolher. Eu acho isso fantástico, porque a gente está muito lá fora, ajudar o fulano, é uma fuga que a gente faz, porque na realidade a gente não quer entrar para dentro. E então a gente perdeu não só com Deus, mas a conexão conosco mesmo. Que uma vez alguém... Oi? A conexão com a nossa própria alma, né? Exato, porque no momento que tu está muito lá fora para os outros, você está fugindo de si mesmo. Eu estou dizendo isso porque uma vez alguém me falou isso, que eu estava muito lá fora e eu me dei por conta. Isso foi um tapa assim que eu aceitei maravilhoso, porque eu mudei daquele tempo em diante. Eu disse, não, eu mudei daquele dia em diante, eu disse, eu quero cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me olhar. É que a gente foge da gente, então a gente vai lá para fora. E daí a gente perde a conexão. A gente foge por dois motivos. A gente, né, quero saber. A gente foge porque a gente tem medo de olhar para dentro da gente e não sabe o que vai enxergar, ou medo do desconhecido, ou medo
que a gente intui que pode ter alguma coisa feia lá dentro, então a gente evita olhar para a gente e se voltar para dentro por causa disso, e outra porque a gente se distrai também muito pelas coisas lá fora, né? O mundo de fora também nos ocupa, nos encanta, nos envolve, nos entorpece, e a gente fica tão atarefado, tão envolvido com os apelos do mundo, que é muito grande, né? E vem de várias maneiras, que quando vê passou uma vida, a gente nem olhou para dentro da gente, nunca não sabe nem quem a gente é, né? Então, é muito rápido. E então, tudo isso realmente torna muito difícil esse movimento de se conectar conosco mesmo. E a Joana vai falar isso, né? Quando ela fala que por desinformação ou por essa tendência imediatista dado pelo consumo, né? Porque a gente quer preencher necessidades, esse vazio, ou de uma certa maneira o objetivo está projetado fora, então, seja por ignorância, seja por esse contexto imediatista gerado pelo consumo, o que a benfeitora coloca? Que o homem elaborou, né, o indivíduo, a tese que a segurança pessoal é resultado do ter. Porque uma das grandes questões que ela coloca aqui no capítulo 4 é que essa crise gera insegurança, né? Tem duas coisas que ela fala aqui: a desconfiança, a insegurança, né, que são parte da nossa realidade. Então, essa desconfiança gera mais insegurança, né? Essa insegurança individual vai gerando esses vários desconfortos que ela vai dizendo ali, insatisfações, instabilidade emocional, assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente quer algo que nos dê segurança, que é uma questão básica, né? Ninguém vive sem segurança, né? A criança precisa de segurança, nós precisamos de segurança. Então, um ambiente onde a gente não se sente seguro é um ambiente que tende a nos desagregar, que tende a gerar sofrimento, ou gerar possibilidade de adoecimento. Então, a segurança é importante. Só que, como eu não acredito em mim e não encontrei ainda, né, essa base de sustentação dentro de mim, então eu busco essa segurança fora. Então, o consumismo, diz a Joana aqui, né, ou a ignorância, faz com que esse movimento todo se dê no ter. Né? Ela fala muito assim, que essa segurança é do ter, e aí vem todo esse esforço, né, do homem de conquistar sucesso, de conquistar recurso monetário, de conquistar status social, a questão do trabalho, né? Então, toda uma coisa aqui no capítulo 4, né, que ela vai dizendo aqui, né, aonde a questão do poder acaba tendo um arquétipo importante, porque o poder ele é justamente a compensação e substituto de uma alma que tem medo de amar, que não confia no amor, ou que não acredita no amor. Então, juntando a questão do poder com a questão da insegurança, o homem se atira, então, nesses valores do mundo, né? Que é justamente tudo isso que ela está falando aqui, né? E aí a questão do parecer ser começa a ser importante, porque daí quanto mais eu pareço ser algo interessante, né, mais da ilusão que eu estou bem, que eu estou seguro, que eu estou, de uma certa maneira, sendo reconhecido e também amado. Né? Então, tudo isso faz parte desse jogo neurótico coletivo, da qual a grande maioria está presa, né, de uma certa forma. Então, e ela fala assim, então, justamente essa questão que tu trazia, né, Sara? A pessoa trabalha somente no exterior, né? se relega a um plano secundário, né? Ou nenhum. Né? Então, toda essa parte da questão ética, dessa realidade intrínseca, que é o espírito, e todas as possibilidades do futuro enquanto potencial de nós ficam pouco desenvolvidas. Né? E aí a gente não sabe conviver com a gente mesmo, a gente não sabe saber lidar com a solidão, a gente não sabe lidar com os nossos limites, a gente não sabe lidar com nossas ansiedade e medos.
e aproveitar tudo isso de uma maneira de poder tirar dessas experiências algo útil para a gente, né? Então, de uma certa maneira, a gente faz o quê? Um jogo compensatório. Eu vou substituir, eu vou buscar alguma coisa que tape aquele furo, ou que possa escamotear, me iludir, ou me enganar. E aí a gente vai criando nesse sistema esse jogo todo da aparência, das conquistas externas, né? E cada vez mais a gente vai perdendo então, justamente esse contato conosco mesmo. Obrigada, Gelson. Olímpia? Eu acho que era a Silvia que estava na frente, não? Mas posso falar. Foi você Obrigada. que falou primeiro no chat. Obrigada, Fabrício. Gelson, por favor, quando você fala em solidão, né, de saber lidar, não sabemos lidar com solidão, aqui ela coloca, o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com sua solidão, com os seus momentos limites e ansiedades, administrando em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaço quando convidado à participação em outras vidas, ou pessoas ou outras vierem envolver-se na sua área emocional. Gelson, esse conviver com a solidão, mas sem estar numa solidão doentia, como é esse paradoxo, né? Esses dois polos? A Olímpia, quando eu era mais jovem, eu assistia um grupo de bonequeiros, de boneco, que fez um espetáculo que eu adorei muito, que era o Homem que Enganou a Morte, né? E era uma história bonitinha para criança, mas muito profunda, e aí eles perguntavam para o público qual é o momento que tu enganou a morte, porque eles vão explicando na história deles, né, uma história bonita, contando a história que ninguém pode enganar a morte em tese, né, porque a morte um dia vem nos procurar, então ninguém foge dela, né? E aí, então, como a gente não tem como fugir dela, então como é que a gente faz com isso, né? De enganar ela no sentido de não ficar apavorado ou preocupado. E aí toda a historinha é que toda vez que a gente vive a vida por inteiro, né? Plenamente, a gente engana a morte, né? Quando eu dei um abraço sentindo com alguém, quando eu plantei uma planta, quando eu, né? Então o enganar a morte é uma metáfora, né? Desse processo que a gente vai fazer uma relação com a solidão, né? Ou seja, a solidão é algo existencial, assim, como a morte é um fator que nos acompanha diariamente, né? Eu nasci e comecei a morrer, né? Eu morro todos os dias um pouquinho, né? Mas eu vivo todos os dias um pouquinho. Então, uma certa jogo existencial, meio aparentemente contraditório, entre o viver e o morrer. E a mesma coisa a solidão, entre a solidão e o estar no mundo, né? Então, a gente tem que ter o processo psicológico é sempre solitário, né? Ou seja, as questões que eu vivo, ninguém pode fazer coisas por mim, ninguém pode tomar consciência por mim, ninguém pode sentir por mim, ninguém pode se confrontar com as minhas questões, ninguém pode decidir por mim. Então, nesse sentido, a questão psicológica envolve o estar só, mas o estar só não quer dizer estar abandonado, não quer dizer estar afastado do mundo. É o estar só enquanto essa necessidade que ela está dizendo aqui, né, de tu poder realmente fazer, como tu citou ela, né, ter uma convivência psíquica consciente. Ela segue ali adiante com seus problemas, né, e não se mascarar. Então, a solidão, na verdade, aqui é um exercício de encontro, né? Seja a solidão física, mas, acima de tudo, a solidão enquanto esse espaço não compartilhado com o outro, que envolve, né, o aprender a estar comigo.
e não a questão de se mascarar numa fantasia de aparência de posse, que ela vai dizendo ali, né? E de não enfrentamento. Então, muita gente busca não estar sozinha por fraqueza, por fragilidade, né? Por insegurança, né? Então, a solidão aqui é um exercício de conviver consigo mesmo. Uhum. Então, isso, né? Porque a gente não está falando em carência, né? A solidão que vem com carência, a solidão que vem com essa fragilidade de alguém que não sabe. Tá? Então, a gente fala da solidão enquanto essa condição existencial que é casar comigo mesmo. Como é que eu Seria, posso casar? Gelson, terapêutica, poderemos pensar assim, até certo ponto terapêutica, nesse contexto que você está colocando? Com certeza, né? Como é que eu vou casar com o outro se eu não casei comigo? Então, eu posso casar com o outro, ver com um monte de gente, mas perdido de mim. Então, eu estou sozinho. Né? A pior solidão não é a solidão daquele que está com os outros. O Jung diz que a pior solidão é aquele que tem medo de se encontrar, que foge de si. Uhum. Silvia? Gente, falta Obrigada, Gelson. Só uma coisinha bem rapidinho. Voltando um tempo para trás, como você falou, e que a Wilgen, is it Wilgen, her name? I'm not sure. Que eu acho que, às vezes, uma das questões que a gente tem tanto problema em nos encontrarmos, isso é uma coisa também que eu faço, imagino, é que, às vezes, a gente exige muito de si. Nós queremos ser perfeitos antes da gente aceitar as dificuldades que você estava falando um pouco antes, Gelson, que a gente se encontra a si mesmo. Porque, por exemplo, em inglês tem a palavra que diferencia solitude com loneliness, que explica justamente essa diferença entre a solidão. E que nós queremos ser perfeitos antes da gente aceitar quem a gente é. Então, acho que é por isso que seria bom nessa conversa, nesse diálogo com nós mesmos, aceitar as coisas que são erradas. Eu acho que a Joana é muito clara nisso, inclusive, porque ela é bem querida. Aceitar o que a gente não é bem, mudar para fazer melhor, mas também ver as qualidades, as forças, em que a gente é bom, em que nós já conquistamos, porque nós não somos vazios em si. Então, às vezes, é pegar essa força que já começou, já existe dentro da gente, reforçar, desenvolver e trabalhar nas outras para mudar. Eu acho que, às vezes, essa conexão que nós temos com Deus, a gente pensa que é só prece, mas você sai na rua, vê uma árvore cheia de flores, quando umas semanas atrás estava totalmente morta, é conectar com Deus, ver a beleza do mundo, ver as coisas de perto, ver a chuva, ver o sol, ver um pássaro, ver os bichinhos. Eu acho que a gente pensa que é só rezar, 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 ficar lá dentro, naquele sentido, mas eu acho que conectar com Deus é você ver uma pessoa, dar um sorriso na rua para alguém que você não conhece. Eu não sei, eu estou toda errada, mas é assim que eu me sinto quando que eu me conecto com Deus, porque está em todas as coisas. Como o André Luiz diz, o pensamento contínuo de Deus é que cria a unidade e a harmonia no universo. Então, às vezes, a gente quer ser muito e se perde em querendo ser perfeito quando a gente já tem uma parte boa. A gente quer, é uma forma de fugir da gente também, né? Querer ser mais do que a gente é, né? Então, com certeza, eu acho que sim, Silvia. Eu acho que nesse sentido, essa sacralização da vida, né? Do sagrado, né? Que está em todos, em tudo. E essa questão da gratidão que Joana coloca, né? De ser grato, né? Das pequenas coisas, de poder abrir espaço para a gratidão diante da vida. Então, acho um exercício tão necessário, tão importante, realmente, ainda mais nesses momentos da nossa vida, né? Muito bem, gente. Vocês querem continuar no item 6, semana que vem? Continuamos? Uhum. Continuamos, Gelson, por favor. Então, tá bom. Então, semana que vem... mais coisa para aprender. Sim. No item, tá? Ok.